Galerinha, mais uma aula de redação. Vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo aqui, ao nosso estudo de gêneros textuais, dessa vez trabalhando os infográficos. Já trabalhamos lá atrás os gráficos, então acredito que esse conteúdo seja muito tranquilo para vocês. O grande lance aqui, a gente estuda os gráficos, os infográficos, para que cada vez mais vocês treinem a capacidade de interpretação de vocês. Cada vez mais as bancas de concursos que vocês vão fazer têm trabalhado a questão visual, a questão da interpretação na ausência de um texto escrito. Então, eles fazem cada vez mais a mescla, né, de um texto visual e um texto não visual, né, um texto verbal e não verbal, textos mistos. Cada vez mais a gente tem trabalhado isso. Ok? Então, aqui eu quero que vocês comecem a exercer isso, a refletir aquilo que vocês entendem através de uma imagem, com poucos elementos escritos, tá? Então, assim, aqui, através dos elementos imagéticos, a gente vai conseguir ter uma visão do todo, vai conseguir perceber as informações muito mais objetivas pra gente, muito mais precisas também, até do que um texto que fosse totalmente escrito, tá bom? Vamos lá, gente, o que são os infográficos, né? Os infográficos, eles são textos que vão reunir imagens, dados, tudo isso para quê? Com que objetivo? Para garantir rapidez, objetividade no meu texto, ok? Então, assim, a eficiência da comunicação está muito nisso, né? Na objetividade. Não adianta a gente falar por horas e horas e não ser objetivo e não chegar ao ponto que a gente quer. Então, a gente faz uso dessas imagens, desses elementos gráficos para poder garantir essa eficiência, essa rapidez aí no meu raciocínio, na minha interpretação. Então a gente chama esses textos de textos multimodais. Por quê? Porque eles associam diferentes tipos de linguagem, verbal e visual, tá? Ou não verbal também, que a gente chama dessa forma. Galera, os infográficos, eles são muito comuns no meio jornalístico. Então, cada vez mais os jornais têm trabalhado dessa forma. Há pouco tempo agora, lançaram um infográfico muito interessante a respeito da questão do coronavírus, como que isso funcionava, né? Depois vocês até pesquisem como que funcionava com as pessoas ficando em casa e como que o vírus, né, se propagava ou não se propagava de acordo com as pessoas ficarem em casa ou não ficando em casa. Como seria com as pessoas circulando e as pessoas não circulando, as pessoas ali de quarentena. Então é muito interessante. Cada vez mais os jornais, né, os noticiários, eles têm explorado essa questão do infográfico, dos gráficos, para trazer informações precisas, que são informações também lúdicas, aparecem de forma muito mais didática pra gente, a gente consegue visualizar aquilo ali. Então é muito interessante essa associação, né, da informação com a minha imagem, tá ok? Agora, gente, esse é um meio, é muito comum no meio jornalístico, mas ele também ganhou um espaço muito importante nas salas de aula, que foi o que eu falei para vocês. Os professores têm trabalhado muito isso com os alunos, porque ele permite, né, o gráfico, a questão visual, força vocês, né, permite com que vocês reflitam de forma crítica, né, através dos dados, e consigam, né, ser conduzidos ali para uma produção de texto muito melhor argumentada, né, com argumentos muito mais consistentes, sabe? Então é muito importante a gente fazer uso desses gráficos e saber interpretá-los, tá ok? Vamos lá, gente. Como é que funcionam esses gráficos? Estrutura. Eu tenho título, tenho imagens, tenho pequenos textos relacionados ao gráfico, tá? Ele vai funcionar dessa seguinte maneira aí, ok? Claro, né? Uns vão apelar muito mais para a imagem, outros vão mesclar igual, né, os textos, outros não vão nem ter texto escrito, tá ok? E a linguagem, como que é essa linguagem? Galera, a linguagem vai ser uma associação da linguagem verbal com a linguagem visual. E os trechos que forem escritos no meu gráfico, eles vão apresentar uma linguagem formal, tá bom? Qual que é essa função? Como pode funcionar? Qual é a função do infográfico? O infográfico, ele tem uma função informativa e instrucional, tá? Ou uma ou outra, ou as duas, tá ok? Muito centrado na informação, em levar a informação à pessoa que está lendo, à pessoa que está se deparando ali com aquele conteúdo,
tá bom? Instruir alguma coisa também é muito interessante. Vamos lá, gente, já falei aqui para vocês. Quais são os elementos do infográfico? Vamos sistematizar. Textos, ícones, quadros, fundos, legendas, tabelas, mapas, ilustrações, números, fotografias. Tudo aquilo ali que trouxer para mim referência visual, né? A questão da imagem, ela faz com que o leitor sinta-se muito mais próximo daquele assunto, daquela questão, ele consiga visualizar. Quando a gente visualiza, né, a coisa na prática, isso fica muito mais tranquilo para que aquela informação seja internalizada, tá ok? Então, o que é importante eu falar aqui? A palavra infográfico diz muita coisa pra gente. Eu tenho info, que é o quê? Informação, um gráfico por imagem. Então, a junção disso, eu posso dizer, né, que a arte da infografia é caracterizada por ilustrações que são explicativas, ilustrações sobre determinado tema, sobre coronavírus, sobre a dengue, sobre gravidez na adolescência, como que é? Qual é a repercussão que isso acontece, tá? Qual a incidência que isso acontece? Uso porcentagem, sabe? Então eu uso dados muito precisos para poder familiarizar, para poder aproximar o meu leitor. Galera, agora, o que é importante também é a gente pensar na seleção das imagens e numa certa concisão verbal. O que é isso? Galera, quando eu penso em selecionar imagens, eu tenho que ter em mente que essas imagens elas vão constitui o ponto principal dos infográficos. A primeira coisa que eu vou ver no infográfico, que eu vou perceber, é a imagem. Depois eu vou ler os textinhos. Até porque, geralmente, né, os textos, os mini textos, eles vão aparecer muito reduzidos, né? Como uma legenda. Então, o que vai me chamar a atenção é a imagem, é o foco. Então, eu tenho que saber selecionar essa imagem para não perder o fio da meada, para não fugir do meu tema. Ok? E essas imagens, ela tem que atrair a atenção do leitor. Como que eu posso fazer isso? Podem ser imagens coloridas, né? Imagens, de repente, fazer uma pirâmide, como consta aqui nessa outra imagem, né? Então, eu tenho que deixar o leitor atento. Agora, tem que tomar cuidado para também não poluir muito. Às vezes a gente acha que quer fazer um infográfico é colocar muita informação visual, muita. Gente, polui demais. É difícil da gente enxergar. Muito colorido, a gente não sabe para onde a gente olha. Ah, então tem que ter esse filtro aí para poder equilibrar as coisas. Com relação aos pequenos textos, já disse, eles são similares às legendas, devem acompanhar essas imagens, né? Eles vão desempenhar duas funções ao mesmo tempo: descrever a imagem e acrescentar uma informação que fuja do óbvio. Cuidado com isso, já vi muitas questões de concurso nessa temática, perguntando qual é a função ali do texto, se o texto é irrelevante. Nunca digam isso, o texto nunca vai ser irrelevante. Na maioria das vezes ele está ali para acrescentar informação junto às imagens, tá? Sempre eles vão caminhar juntinhos. Vai ter um mais importante que o outro, né? Claro que a imagem é o foco, mas o texto ele não pode ser inferiorizado ali, né? Ele não pode ser pormenorizado. Ele tem que ser realmente algo para acrescentar, para trazer mais informação para o meu leitor, tá ok? Então, essas legendas elas precisam ser claras e objetivas para que possam atingir seu propósito de transmitir informações com dinamismo. E é comum que elas sejam escritas com verbos no presente do indicativo. Então, assim, eu não posso também colocar uma legenda enorme, senão ela deixa de ser legenda, passa a ser um outro tipo de texto. Tá? Então, legendas têm que ser bem objetivas para não desestimular o meu leitor, para que ele consiga se centrar na mensagem e entender aquelas legendas ali mesmo só para poderem se situar, ok? Galera, trouxe para vocês aqui um exemplo de um infográfico, né? De como reduzir o risco de infecção por coronavírus. Foi um gráfico recente, né? Que a OMS lançou aí, é a nossa fonte, que primeiro eles usam, né? Lavar as mãos com água e sabão ou produtos à base de álcool. Cobrir o nariz e a boca com lenço ou cotovelo, ao tossir e espirrar, né? Evitar contato próximo com qualquer pessoa com sintomas de gripe. Cozinhar bem carne e ovos. Evitar contato sem proteção com animais selvagens ou de fazenda. Então, assim, eu tenho a minha ilustração, a minha imagem ali mostrando, porque o que acontece? A minha imagem, ela já antecipa as coisas. Eu
observando a primeira imagem, eu já percebo que é uma pessoa lavando a mão. Então, eu já meio que entendo o que ele está querendo que eu faça ali, qual é a instrução, né? E depois ele complementa essa informação com um texto escrito. Então, ele faz aí formas de reduzir o risco de infecção por coronavírus. Então, esse seria um infográfico muito mais instrucional, instruindo a população aí acerca dessa pandemia, tá ok? Agora, um outro gráfico que eu tenho aqui é com relação à taxa de mortalidade, que varia de acordo com a idade, gênero e condição de saúde. O que ele quer mostrar aqui pra gente, gente? O que ele quer mostrar? Idade, maiores de 80 anos. Olha como é que tá a barrinha, como é que tá o índice. Alto, né? Tá me mostrando aí que eu tenho maior índice dessa doença em pessoas maiores de 80 anos, né? Pessoas mais idosas. Enquanto que pessoas de 0 a 9, olha como é mais baixo esse índice, né? Então, eu tenho aí essa fonte, né? Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China. Então, eles fizeram esse gráfico para mostrar para a população onde incidem os maiores casos. Então, eu tenho aí nas pessoas maiores de 80 anos, né? Não significa que é zerado, mas eu tenho maior incidência em pessoas de 80 anos, maiores de 80 anos. E com relação também à condição de saúde. Olha, eu digo, olha como é que minha barrinha tá extensa, tá chegando lá ao fim. Doenças cardiovasculares. Então, já sei que pessoas que tenham esse tipo de doença acabam tendo maior probabilidade de contrair a Covid-19. Tá? Então, diabetes também, doenças respiratórias, hipertensão, e acabo mostrando esse índice. Além disso, ele me trouxe outro fator, homem e mulher. Parece, né, segundo essa fonte, que é mais comum em homens, né, do gênero, então, aí, masculino, do que no gênero feminino. Tá ok? Então, assim, são esses dados, e percebam que eles foram muito didáticos aqui, né, muito claros e objetivos, um gráfico muito simples da gente compreender. Eu tenho aí ele mudando de cores de acordo com o fator que ele queria mostrar pra gente. Então, o primeiro fator, idade, ele fez aí de laranja. O segundo fator, condição de saúde, fez de azul. E de vermelho, fez a questão do gênero. Porque se ele fizesse tudo da mesma cor, mesmo que esteja escrito, né, ali, idade, condição de saúde e gênero, essa informação eu precisaria olhar de forma mais detalhada. Eu não conseguiria bater o olho e enxergar isso, e enxergar esses fatores, né, e os respectivos aí dados, respectivas porcentagens, não é mesmo? Então, assim, foi muito interessante porque ele usou 3 cores para indicar 3 fatores diferentes. Perfeito, ok? Então, a gente tem um gráfico, um infográfico que tem que correlaciona imagem, né, as formas aí todas, mais a questão do texto, né? Além disso, ele coloca algumas informações em texto, pouquíssimas, né? Mas coloca assim para que a gente consiga ter uma visualização mais ampla. Então, estão atuando aí de forma conjunta, imagem e texto verbal, certo? Esse gráfico acaba sendo um gráfico muito mais informativo, né? Diferente do primeiro. Esse primeiro, ele instrui a população, diz o que fazer para reduzir esse risco. O segundo não, o segundo está muito mais informando a população. Como que isso acontece? Vamos passar esses dados aqui para a população? Vamos deixar o pessoal bem instruído, bem informado, né, do que está acontecendo? Vamos ver quais são os maiores casos, qual a maior incidência. Isso é muito interessante, ok? Galera, vamos lá. Visto isso, tendo entendido a questão do gráfico, né, a questão toda da interpretação que eu tenho que ter, eu posso pensar aí, como que eu organizo um infográfico? Se vocês tivessem que criar um infográfico, o que vocês fariam? Eu trouxe para vocês aqui um passo a passo, né, muito bem ilustrado, né, muito interessante, que mostra o passo a passo da produção de um infográfico, que não é algo tão simples de se fazer, não. Exige algumas atenções, né? Alguns detalhes ali. Por exemplo, eu posso pegar primeiro a mensagem, sendo o passo 1. Então, eu vou planejar contar uma história utilizando tanto de gráficos como de estatísticas para poder ilustrar essa história.
Depois disso, eu vou em busca dos dados. Então, eu vou organizar dados que apoiem mensagens, né, informações de revistas, jornais, enfim. Vou buscar fontes, né? Vou reunir esses dados. Não tem como eu fazer um infográfico sem dados, sem informações precisas. E muito cuidado com a fonte que vocês buscam isso. Eu sempre falo para vocês, em redação, no cuidado que a gente tem que ter com as nossas fontes. Eu não posso usar como fonte um jornal que não tenha credibilidade. Eu tenho que buscar uma fonte segura, uma fonte que eu sei que não vai depois me causar problema por ter passado dados errados ali num gráfico. Isso é muito sério, tá bom? Depois disso, eu vou organizar os dados e fazer um fluxograma. Ou seja, eu vou desenhar, né, um rascunho mesmo de como eu quero separar os meus dados e como eu quero separar as minhas imagens e os gráficos. Isso tudo de forma que eu consiga sintetizar a mensagem. Então, eu tenho que conseguir, de forma muito objetiva, trazer essa mensagem para quem está lendo o meu texto, o meu gráfico, ok? E por fim, eu vou escolher uma ferramenta online para dar vida ao meu infográfico, né? Vou buscar algum aplicativo que consiga me auxiliar nisso. Então, quem tiver interesse, vale muito a pena fazer sim. E se quiser fazer, depois me mostrar, eu vou ficar muito contente. Tá? Então, assim, é um gênero, né? Mais um gênero que a gente tem aí. Um gênero bem elaborado. Galera que trabalha com designer faz muito isso, né? Gráficos. E até uma ideia mesmo, né? De profissional para vocês, caso queiram trabalhar futuramente com isso, com jornal, com designer, desenho, né? Isso tudo é muito bem pensado, muito bem estruturado, passa de etapa a etapa. A gente vem aqui trabalhando. A gente vem trabalhando muito aqui a questão jornalística, né? E a gente está percebendo quantas pessoas, né, passam por esse processo de produção, de produzir um texto, uma matéria. A gente já viu lá o editor, como que ele faz, o próprio o cameraman, né, como que ele faz para postar aquilo ali, para poder filmar as pessoas, numa entrevista, característica também da minha reportagem, do meu noticiário, as pessoas que vão em busca dessas informações, depois a pessoa que fica sentada lá fazendo esse desenho, esse designer aqui, mexendo com aplicativos, editando esse texto, editando a matéria. Aí chega uma outra pessoa que vem e corta determinada parte, alguma fala que não tá condizente ali, que não tá legal. Então, assim, é um trabalho muito árduo e muito interessante. Então, fica uma dica para vocês, caso vocês queiram trabalhar com isso futuramente, caso queiram ter maior contato com isso, pesquisem, porque é muito interessante. E depois a gente pode conversar um pouco sobre isso também, porque eu trabalhei em editora muitos anos, então eu entendo um pouco desse lance. E no nosso jornal, eu vou auxiliar vocês quando a gente for fazer o nosso jornal. Então a gente vai botar a mão na massa. A gente vai ter vai ter um trabalho nosso, feito por nossas próprias mãos. E vocês vão ver como é interessante, como é trabalhoso, mas ao mesmo tempo interessante você ser produtor da sua própria arte, né?